Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Estamos aqui novamente para falar com vocês nesta noite tão importante, na noite de preces e radiações. Convido a todos vocês para nos unirmos num só pensamento, num só coração. Vou ler um trechinho do Evangelho para que todos nós possamos aprender e, com a ajuda divina, assimilarmos. Do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, caiu para todos nós a parte que fala na fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Poderes encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. São também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade, porque somente a causa de concessões e de sacrifício mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Meus irmãos, a fé é que nos impulsiona para sentirmos as belezas da vida. Porque sem fé não chegaremos onde temos que chegar. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade linda que estamos tendo neste momento. Este momento de aprendizado, através da caridade e da fé. A fé, ela nos dá mais força, porque nas horas difíceis que enfrentamos, ela nos sustenta. Porque o que seria de nós sem a fé? A fé raciocinada, a fé sentida, não falarmos só sobre a fé, sentirmos a fé em nós, nas horas mais difíceis, nos maiores testes da nossa vida. Como é bom, meus irmãos, quando nós procuramos seguir um pouquinho que seja essa doutrina, porque ela é tão linda, tão imensa, que ainda somos muito imperfeitos para entender na sua plenitude. Mas um pouco, ela nos dá condições de enfrentar os vendavais e os revés da vida.
Porque essa vida é bela, meus irmãos. É a vida do espírito. A existência que é difícil. Porque nós temos que resgatar tantas coisas. Resgatar principalmente a união entre as famílias. Porque na família que nós exercitamos realmente a nossa fé. Quando vêm as situações difíceis, é que nós vamos nos testar. Vamos ver como é que estamos diante da fé. Não devemos nunca esmorecer. Nunca. Porque ela nos sustenta. Ela nos dá as condições para que a gente aprenda, assimile, que é o mais difícil, meus queridos. É tão difícil assimilar, mas tão importante quando nós conseguimos assimilar mais um pouquinho. A luta é grandiosa para todos nós. Para todos nós. E quando nós exercitamos esse capítulo tão lindo, amar o próximo como a si mesmo, nós estamos já melhorando. Porque se eu não amar o meu próximo, o que vai ser de mim? Eu tenho que amar o meu irmão, aonde ele estiver. Ou se ele está próximo, ou se ele não está próximo. Emitir para ele sempre um pensamento de boa vontade para com ele. De solidariedade, que às vezes nem sempre temos condições de praticar a solidariedade. Mas nós temos condições, sim, de vibrar, de orar pelos nossos irmãos que estão em sofrimento. Nunca foi tão necessário nós vibrarmos para aqueles que estão sofrendo neste momento tão difícil. Mas é difícil, mas ele é benéfico. Porque a dor, meus irmãos, ela corta e cauteriza. Se não fosse a dor, como é que nós iríamos aprender? Ela bate a nossa porta e nós vamos ver como é que nós estamos diante da dor. Será que nós estamos pensando um pouquinho mais no nosso próximo? Melhorando também através das nossas melhoras interiores, nos amando mais, para ter condições de amar os nossos irmãos, meus queridos. Às vezes, meus irmãos, parece que é difícil demais, que nós não vamos conseguir alcançar a redenção. Mas nós vamos sim, vamos chegar lá. A redenção, meus irmãos, é uma palavra tão linda, mas tão importante na sua essência. Ah, meus irmãos, quantas lutas nós já vencemos até aqui. E quantas ainda venceremos? Ah, foi fácil? Não. Não é fácil para ninguém. Como é difícil, às vezes, meus irmãos, nós realmente sentirmos que estamos assim melhorando. Às vezes a gente pensa que está melhorando e daqui a pouco nós damos uma escorregadinha, né? Mesmo que a criança, quando anda no escorregador. Mas nós, quando paramos, pensamos, não, na próxima vez eu vou conseguir fazer melhor quando surgir uma situação semelhante. E vai surgir. Nós estamos aqui para isso. A Terra não é um paraíso. A Terra é de provas, de expiações. Mas nós vamos chegar lá, aonde temos que chegar. Vamos chegar e haveremos de chegar de cabeça erguida. Não deixarmos um rastro de desilusões nas pessoas, de causar um desânimo nos nossos irmãos. Se o nosso irmão não entende
É um problema dele, meus queridos. Ele ainda não entende. Mas nós temos que entendê-lo. E ainda mais compreendê-los. Ele também vai chegar. Parece impossível, não é, meus irmãos? Que ninguém... as pessoas dizem, não, fulano não vai melhorar nunca. Vai sim. Ele vai melhorar. Porque nós também estamos melhorando. E nós queremos isso para nós. Por que não queremos para o nosso próximo? Um dia tudo será melhor, meus irmãos. Um dia a terra viverá momentos de grande beleza. Parece absurdo, não é, meus irmãos? Uma vez eu ouvi que o espírita é muito assim, acha tudo muito maravilhoso. Não, o espírita não acha isso. O verdadeiro espírita tem consciência de que não é fácil, que o caminho é cheio de espinhos. Mas como é que eu vou querer que uma rosa desabroche linda se não começar lá pela semente, o caule, às vezes cheios de espinhos, e depois o desabrochar de uma rosa linda? Como é que eu vou querer? Se eu não fizer nada para a minha melhora, partindo de mim, de nós todos mesmo. Eu falo de mim porque é de mim que vai partir. E aí o meu irmão que quer melhorar vai se interessar, vai ampliar os seus horizontes de conhecimento e de purificação. Nós não somos ainda puros, mas nós estamos caminhando para o caminho da purificação, da melhora, porque Deus quer de nós a nossa melhora. Deus não quer nos ver aborrecidos, tristes, magoados, quando as coisas vêm para que a gente resgate. Essa palavra tão bela, resgatar, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E nós só temos que agradecer a beleza do Pai, desse Pai amoroso, que ama todos, indistintamente. Ama o feio, ama o que não é tão feio. Porque para Deus, nós somos todos filhos dele. Ele não nos vê como a gente vê os outros. Às vezes nós pensamos que a outra pessoa é tão imperfeita, tão feia. Não. A partir que nós começamos a pensar que ela é assim, isso volta também para nós. Outros nos verão assim. Ou pior, porque depende da opinião do outro. O importante é que tudo que brotar de nós, brote, meus irmãos, cada dia com uma essência melhor. Quem não quer sentir um bom perfume? Não é? Tem criaturinhas que querem se encher de perfumes caros. E se esquece que o perfume maior tem que exalar de nós, do nosso espírito. Porque um espírito que é doente, a doença do espírito, ela exala um odor que não é positivo. Não é bom o odor. Nós já conhecemos, muitos de nós, criaturinhas simples, pobres financeiramente, sem instrução porque não tiveram oportunidade, mas que
quando falam, exalam um amor, uma bondade, sabem ouvir o sofrimento do outro, não se preocupam em culpar o outro em tudo, em achar tudo que é defeito no outro. O outro tem coisas boas. E quanto mais simples é o ser humano, mais ele vê beleza no seu irmão, porque nós vimos o outro através de nós, do nosso olhar. Claro que nós tem horas que nós fraquejamos, e depois ficamos até tristes, chateados, mas como é que eu fui ainda escorregar naquilo ali, naquele pensamento que não é positivo, mas te refaz. Passa a pensar positivo. Senhor, me perdoa. Mas temos que cuidar para não estar a todo momento pedindo perdão. Porque o perdão é um sentimento muito sublime, muito elevado. E nós não temos que nos viciar toda hora pedindo desculpas e fazendo a mesma coisa. É lindo, meus irmãos, essa caminhada. Nós é que não sabemos ainda trilhar esse caminho, mas estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo, por incrível que pareça. Porque quando aquelas criaturinhas que fazem coisas tão erradas, elas têm também momentos que elas lembram de quando seus pais nos ensinaram. Às vezes não tinham muitas condições para dizer palavras bonitas, mas tinham sentimento e davam bons exemplos. Quem não lembra dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus vizinhos? Porque o vizinho é o parente mais próximo em certas horas. Nas horas que nós precisamos, o nosso parente às vezes não pode estar ali conosco. E aí é o nosso vizinho. Nós temos que, de manhã, meus irmãos, quando olhamos o nosso vizinho, emitirmos um pensamento de vibração. Às vezes ele não entende se a gente for falar. Então emite uma vibração de pensamento, meus irmãos. A vibração, ela arrasta o que é belo, o que é bom. A pessoa às vezes está tão sofrida, nós não sabemos o que ela está enfrentando. E aquele pensamento de amor vai ajudar. Ele vai daqui a pouco começar até a sentir mais alegre, não sabe nem porquê e de onde veio. Veio de onde? De Deus. E Deus o que faz conosco? Faz com que a gente seja um instrumento. Um mero instrumento, meus irmãos. Porque não precisamos ser um grande instrumento. Um mero instrumento de amor. Desse amor do Pai, que nos vê como somos. Ele nos vê apesar dos nossos defeitos, como os filhos amorosos. Porque o amor vem dele. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade linda que tivemos. Que não nos falte nunca a oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Vamos passar, meus irmãos, agora para a parte que nos fala sobre devemos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces,
que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibração em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos da tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site